Eu encontrei na obra literária de Francisco Cândido Xavier um conto ditado pelo espírito Humberto de Campos, assinado com o pseudônimo de Irmão X. Ele nos fala sobre o desencarne de Macário Fagundes, que logo após o seu desencarne, a ele encontrando-se no mundo espiritual, ele se vê decepcionado quando ele é recepcionado pelo emissário celeste. E nesse instante ele reconhece tamanho foi o seu egoísmo quando encarnado aqui na Terra. Nos conta Humberto de Campos que quando o espírito Macário Fagundes bate nas portas celestes da esfera superior, ele trazia no peito um belo, grande exemplar da Bíblia. Macário Fagundes tinha aqui na Terra estudado a Bíblia, profundo conhecedor dos capítulos, dos apóstolos, dos profetas, de todos os livros. Macário Fagundes era um expert na Bíblia. Ele tinha fé, ele confiava nas escrituras que ali continha aquele livro. Tanto quanto o encarnado, um amigo interpelou, lhe falando que o Novo Testamento trazia em suas páginas o sentimento expresso do Cristo de Deus. Mas que o Velho Testamento nós tínhamos que ler com muita cautela, estudarmos de forma científica e termos um discernimento exato. Pergunta ainda esse amigo para Macário Fagundes se ele acreditava na história de Jonas ter sido engolido e viajado dentro de uma baleia. Para se ter ideia da fé que Macário Fagundes tinha na Bíblia, ele disse para o amigo: o Velho Testamento não falha. E se lá na Bíblia estivesse escrito ao contrário, que era Jonas que tinha engolido a baleia, eu teria acreditado fielmente. Mas agora Macário Fagundes encontra-se nas portas do plano superior e diante de um emissário celeste. Diz para o emissário celeste que tinha sido na Terra um grande estudioso da Bíblia que ele trazia consigo e que agora ele procurava ali um lugar para o seu repouso. O emissário perguntou: mas, seu Macário, o que o senhor fez estudando a Bíblia? Ele prontamente respondeu: a Bíblia é meu emissário de fé. Eu acordava, eu dormia, eu sonhava a Bíblia. E Paulo de Tarso nos diz que a fé nos leva a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. O emissário lhe diz: está havendo um desentendimento entre nós dois, seu Macário Fagundes. Eu lhe perguntei o que o senhor fez com a Bíblia. Ele voltou: eu a conheci, eu a conheço completamente, mas para lhe responder,
eu preciso me alongar um pouco mais. O senhor assim permite? O emissário falou, sim, eu permito. Tenha vontade. O tempo é o seu. Macário Fagundes falou da Bíblia, ele contou quantos capítulos tinha a Bíblia no Novo e no Velho Testamento, quem os escreveu, quantos versículos tinha a Bíblia, pois ele sabia tudo, quantos versículos tinha em cada capítulo, quantas palavras tinha em cada versículo e até mesmo quantas letras tinha naquele exemplar da Bíblia. Ele sabia tudo, era um profundo conhecedor daquele livro. Mas o emissário perguntou, eu não lhe desaprovo. O senhor é realmente um profundo conhecedor. Mas eu volto a lhe perguntar, cadê as obras que o senhor fez com o conhecimento da Bíblia? Aí veio a decepção. Aí ele reconhece o tamanho do seu egoísmo. Guardou para si o conhecimento, não vivenciou as Escrituras e os Evangelhos que ali estão, não vivenciou os ensinamentos daqueles que vieram antes e os que vieram depois do Cristo. Nem mesmo ensinou a Bíblia, o Evangelho, os seus conhecimentos. Aos choros e lamentações, ele pergunta, e agora? O que me resta se nada me adiantou eu ter estudado a Bíblia, ter estudado os profetas? Diz o emissário, muito lhe adiantou. Agora é necessário que volte e renasças novamente. E assim Macário Fagundes procura o ministério da reencarnação e espera a sua vez pacienciosamente para reencarnar entre nós. É com esta apresentação que eu venho aqui diante de vós, meus irmãos, essa manhã tão bela de domingo, aonde vós deixam o aconchego e as lides em vossos lares, e vem até essa casa, até esse posto de apoio celeste que nós temos aqui na terra, em busca de aprendizado, em busca de paz, em busca de amor, do coração fraterno que esta casa oferece. E é com esse tom da história de Macário Fagundes e seu egoísmo é que eu dou início aos trabalhos dessa manhã. Meus irmãos, é ordem de Jesus, é fator determinante. Jesus nos manda a amarmos uns aos outros. Jesus manda nós aprendermos a amar. O seu evangelho resume na palavra amor. Mas essa virtude, a virtude de amar, tem um inimigo ferrenho, um inimigo de difícil combate, um inimigo enraizado em nossos corações que já data milhares e milhares de anos. É o egoísmo. Primeiro o meu, segundo os meus, depois se souber dos outros. Existe, no meu entender, duas formas de combatermos o egoísmo.
é pelo amor. O amor daqueles que nos amam e nos contamina. Arrancando de nós através do exemplo e nos trazendo a compaixão e a caridade, esse amor fraterno, amor desinteressado, amor de propulsão. Mas se não quisermos aprender a nos desligarmos do egoísmo pelo amor, nos resta uma outra maneira: a dor. Eu sei que muitas encarnações passadas eu já vivi e outras tantas ainda terei de viver, pois sou um filho eterno de Deus como toda a sua criação. Venho comigo a esta casa através da dor, desse sentimento vulgar do egoísmo, pedir a clemência do amor de Jesus. Quantas encarnações de dor eu já passei para aqui estar nessa casa. E quantas encarnações de dor ainda terei de ter para ter a sublimação do amor e ladear o egoísmo. O Evangelho de Jesus, ele é claro, em todos os livros dos apóstolos, nós encontramos a palavra amor, ora caridade, e tamanha a sua relevância para o desenvolvimento moral da humanidade, que no mínimo ela é encontrada em cada página no livro dos apóstolos, escrita 5 vezes, no mínimo, em todos os livros dos apóstolos. Todo o Evangelho de Jesus está resumido no amor, porque a própria misericórdia divina é amor puro. Mas este inimigo ferrenho, chamado egoísmo, data o coração do homem desde a sua antiguidade, desde lá da sua formação como homem primitivo, quando nós adquirimos o livre-arbítrio e a razão. Temos que achar meios de lutar contra esse inimigo ferrenho, que é a causa primeira de todas as desavenças humanas. E cada vez que o homem evolui, deixando para trás sentimentos tipo egoísmo, ele avança em moralidade e aumenta a sua sensibilidade e a sua aproximação para com Deus. Não vamos, com certeza, extirpar do nosso coração de uma hora para outra aquilo que está enraizado há centenas de milhares de anos em nós.
Nós podemos sim. Podemos começar a trabalhar pequenos movimentos, pensando mais no próximo do que nós mesmos. Não tanto olhando os erros do nosso semelhante, mas enaltecendo as pequenas coisas boas que eles fazem. Já é um começo. Pararmos de olhar o defeito dos outros, vermos suas bondades, mas voltarmos para o nosso espelho. Fazer o que Santo Agostinho nos ensina. Ao deitarmos, colocar a nossa cabeça ao travesseiro, passar o filme do nosso dia e saber se nós fizemos tudo que poderia ser feito para ajudar o nosso semelhante. Se não deixamos nada para trás para que alguém viesse a queixar-se de nós. Allan Kardec nos diz que é um esforço pequenino que temos que fazer. Não precisamos fazer grandes obras. Eu não consigo fazer uma obra enorme, porque a minha capacidade moral não chegou a isso. Eu não tenho a capacidade de fazer uma obra de Gandhi, de Madre Teresa, uma obra de Hugo Gonçalves. Mas eu posso achar meios de ajudar a aliviar a dor do meu semelhante. Mesmo que eu não consiga, eu posso tentar. Há um provérbio que diz: eu guardei a minha dor no bolso para cuidar da dor do outro. Meus irmãos, nós muitos já conquistamos. Desde que nós saímos das mãos do Criador, nós já passamos por muitas fases nesse programa evolutivo. Mas nós ainda temos muito deste homem velho dentro de nós. E cabe somente a cada um de nós prosseguirmos nesse avanço, prosseguirmos no avanço moral, trilhando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou termos aqui, neste momento, uma encarnação estagnada, com os olhos voltados somente para o egoísmo, os olhos voltados somente para si. Como eu disse agora há pouco, primeiro eu, depois os meus, se sobrar, deem os outros. Nós encontramos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição não muito grande, bem pequena. Escrita no capítulo 11, também item número 11, intitulada O Egoísmo. Uma das questões que mais esses jovens têm aberto durante o Evangelho online. Isso que eles abrem de forma aleatória.
está escrito assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem de desaparecer da terra, cujo o progresso moral obsta. O Espiritismo está reservado à tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir sua força, sua coragem. Digo, sua coragem, porque dela muito mais necessita de coragem para cada um vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo do que esse monstro devorador de todas as inteligências é causador de todas as misérias do mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quem assina essa carta aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Espírito Emmanuel. Não é um espírito como este aqui, ó, que está encarnado aqui vos falando, não, que tem pouco conhecimento. Esse espírito, os espíritos da codificação, todos eles são autorizados aqui a escreverem suas ideias, são autorizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. São autênticos emissários do Consolador prometido. É eles que falam do egoísmo, que tem de ser extirpado da sociedade. A mãe do ódio, do rancor, a mãe de todas as destemperanças humanas. A evolução do ser é uma lei divina, é lei do Criador. Ter-se condições financeiras não é aí o erro, não está aí manipular com o dinheiro. Isso não é o erro, mas é a maneira com que se faz, com que se obtém, os meios com que nos levam a isso. Não é errado se ter um objeto bom e bonito na nossa casa, se ter um carro bom, isso não é erro, não. Mas é a maneira com que nós temos esse objeto. A maneira com que ostentamos sobre as nossas posses. Eu tinha uma televisão de 20 polegadas, quis comprar uma de 40, sei lá de quantas. A casa tem um monte de K, não sei o que lá. É uma satisfação naquela casa ter aquele aparelho. Agora seria justo eu ter aquele aparelho em casa e dizer, eu tenho esse aparelho, agora fulano não conseguiu comprar. Isso é o fantástico. Ter o aparelho não é errado. Errado é a maneira em que se tem ele. Tudo que está ao nosso alcance aqui no planeta é permitido por Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de agir. O erro nosso é como nós usamos. Deus deu a inteligência e o livre-arbítrio e sempre fez uma vacina que erradicou da sociedade a poliomielite. Deus deu inteligência
e o livre-arbítrio, e o cara foi lá, dividiu o urânio, colocou ele em aparelhos médicos, fizeram raio-x através dele, o outro dividiu o urânio e fez uma bomba atômica. O erro não está na inteligência. O erro está em como nós usamos a inteligência. Qual os fins que nós empregamos se nós a usamos para construir ou para destruir? Amor e caridade, quando implantado no nosso coração, tornam-se armas letais do egoísmo. Um ser humano, portador do amor e da caridade, não lhe sobra espaço para ser egoísta, porque não consegue conviver juntas. O sentimento e a virtude. Paulo de Tarso escreveu no Evangelho de Jesus uma carta que eu considero uma bandeira. Ele escreveu assim: ainda quando eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se gasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubilia com a injustiça, mas se rejubilia com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Macário Fagundes tinha fé. Conhecimento da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento. Mas cadê suas obras? É o próprio Jesus, meus irmãos, que nos fala no Evangelho de João que meus discípulos serão conhecidos por muito amarem-se entre si.